A palavra de Deus diz que se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É fácil assim. Essa palavra na entrelinha dela é muito poderosa. Se andarmos na luz, assim como Ele também está, temos comunhão uns com os outros. Você sabe por que a gente não tem muitas vezes comunhão? É porque a gente não está andando na luz. A gente quer andar com pontos de trevas na nossa vida. A igreja vai ser extremamente, não vou dizer que eu vou dizer que vai ser difícil, mas vai ser impossível de se ficar dentro da igreja. A gente pode até tentar. Uma certa vez na minha vida eu tentei, mas bobagem eu estava fazendo na minha vida. A mão de Deus pesa, mas pesa bonito na nossa vida. Uma coisa que eu entendo, que nenhum sucesso vale a derrota da família. Nenhum sucesso vale a derrota da nossa família, seja lá um financeiro prodigioso, de uma coisa, qualquer tipo de sucesso profissional, nada vale o insucesso da nossa família. Família é uma instituição nascida no coração de Deus para nós. Nascida no coração de Deus. E outra coisa, não há sucesso sem sucessor. Não adianta nada eu ser um grande pastor hoje. Não adianta nada eu ser um homem de Deus, eu ter uma oratória perfeita, estar sendo o pregador das multidões hoje, se eu não tiver sucessão. Se eu não tiver sucessão. Se eu não conseguir ser um bom pregador e salvar e encaminhar os meus no caminho do Senhor, não há sucesso na nossa vida. Em nome de Jesus. Tem uma frase que é muito dita aqui, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo. Sabe? Eu estou dizendo. Mas o Espírito Santo sabe. Eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Eu no último culto, foi um culto gostoso, a gente esteve aqui, a gente ceiou, mas eu não pude estar terminando aquela mensagem. Eu levei algum tempo para estar preparando, eu levei algum tempo para estar aprendendo do Senhor, porque cada mensagem que eu preparo, eu aprendo, eu estudo. Há um estudo, há um tempo que a gente para a vida para estar aprendendo do Senhor, há um tempo de edificação, há um tempo de nos enchermos da presença de Deus. E aquela noite, porque aqui fica bem perto da praia, com aquela queima de fogos, aquela barulhada, aquele povo todo acabou, tirando o foco. Mas glórias a Deus, hoje a gente come aquela comida, e hoje com menos apreensão, com menos expectativa, e com nada para nos atrapalhar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 7. Vamos abrir em Jeremias 7. Eu sei que o Senhor quer falar ao seu coração essa noite. O Senhor quer falar, então abra bem Ele, para estar aprendendo do Senhor. Eu vou ler, não vou ler tudo, eu vou ler um pedaço para a gente. Convido a vocês a terem uma leitura diária da palavra de Deus, a fazerem os devocionais de vocês, porque sábio é aquele que sabe a palavra de Deus, é aquele que busca o Senhor através da palavra de Deus. Esse verdadeiramente é sábio. É sábio. Diz a palavra do Senhor assim: palavra que dá parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste
lugar. Eu vou repetir: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Glórias a Deus pela sua palavra. Depois a gente vai chegar mais um pouquinho para frente. Eu, como introdução, eu quero falar um pouquinho do profeta Jeremias. Se você não esteve aqui, ou se você esteve, é bom que você aprenda, porque quando a gente aprende, a gente tem do Senhor para falar àqueles que ainda não têm. Que o Senhor use vocês com aquilo que vocês têm aprendido. Porque isso aqui não é só uma palavra para a gente ficar assim, chupar o dente e falar assim, que palavra maravilhosa. Mas isso tem que estar gravado na tábua do nosso coração, porque pessoas sedentas vão chegar a nós. E o que você vai dar a ela? Você tem que pedir ao Senhor para isso estar guardado no coração, guardado na nossa mente. E a gente, posso falar uma coisa para você, diz a palavra do Senhor, o salmista fala que antes o nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei a gente medita de dia e de noite. Eu vou falar uma coisa para você: ore ao Senhor para você ter esse prazer que o salmista fala, porque o prazer na nossa vida tem que estar na lei do Senhor. Posso falar uma coisa para vocês? Quando eu aprendo a palavra do Senhor, quando o Senhor, Ele desce, manda assim, como se diz, os pentecostais, desce aquele rolo, desce um manto, quando Ele dá aquilo para a pessoa, fala assim, só na introdução eu falo assim, Senhor, que maravilha, que coisa poderosa que é isso. Eu falo para Ele assim, ficou tão bonitinho, Senhor. É coisa que eu tenho satisfação de trazer para as minhas ovelhas. Que vocês tenham o mesmo prazer de receber do Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para você, vocês não estão se enchendo em vão. Bobo tolo é aquele que pensa que está se enchendo em vão. Pensa que está enchendo, sabe, o armário, a estante com um monte de ensinamento, um monte de coisa para encher, para dar poeira, nada. Ore ao Senhor e peça, Senhor, me usa. Que isso possa ser um instrumento na minha vida, que isso possa ser de grande valia na minha vida, para me salvar vidas, para me convencer o pecador do seu erro, para ele vir para o caminho de luz. Isso tem que estar, porque, meu irmão, senão a gente fica como aquela igreja que vem para a igreja, vem com aquele povo que vem para a igreja, escuta a palavra e volta para casa, e está indo e está voltando, e a palavra? E esse tesouro todo que a gente recebe aqui no altar, para que tem sido? Se eu perguntar para você o que nós falamos no domingo, dia Papa do mês, você não vai saber. Você não vai falar assim, meu Deus, eu não sou porque... Agora, se você apregou aquilo, se você bota aquilo na pauta do seu coração, como pregadora do Evangelho, aquilo nunca mais será esquecido por você. Aquilo nunca mais será esquecido por você, porque aquilo, Deus te usou para salvar uma vida, para mudar uma trajetória através da sua palavra. Então, meus irmãos, lidem com a palavra do Senhor como tesouros, como boa vide, como boa semente que Ele tem nos dado. Eu li aqui um trecho da palavra de Jeremias, e ele falando para o povo, é como aquela coisa assim, toma emenda, toma juízo, rapaz, muda esse caminho, muda o que você fala, muda o que você pensa, muda, a gente tem que ter mudança. Um versículo que isso é a base, Romanos 12:2, a gente não pode se conformar com o mundo, mas antes o quê? A nossa mente. Tem gente que não se permite, tem gente que tem a cachopa mais dura do que a cabeça de caranguejo, e posso falar para você, acho que até dentro tem a mesma coisa que tem na cabeça do caranguejo, e posso falar, não deixa mudar, não deixa a água que sai do trono de Deus lavar, para as pessoas, entenderem, terem entendimento com a palavra de Deus. Pelo contrário, elas vivem blindadas, elas blindam a sua mente naquela vida, numa vida que supostamente eles acham que deram certo na vida. Meu sucesso, e que sucesso que eu não vejo sucesso? Que sucesso é esse? Vidinha pequena, vidinha medíocre. A vida está vazando pelas mãos, a vida está escapando pelas mãos.
A geração está se perdendo, a descendência está se perdendo. Mesmo assim, você olha para a pessoa, eu tenho razão. Vocês têm que seguir o que eu falo. Posso falar uma coisa para você? Diz a palavra do Senhor que o Senhor desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Cegou o entendimento das pessoas. E Deus, Ele está batendo a porta. Jesus fala assim, Ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando para você, Tamires, que eu estou lá no apartamentinho, todo dia, abre para Ele e fala assim, entra, Senhor. Ele diz que Ele vai, se você abrir, Ele vai ceiar, Ele vai sentar na sua mesa e vai ceiar com você todo dia. É a palavra dEle. Não vamos nos esquecer disso. Aqui o profeta é usado por Deus para falar com o povo, emendai os seus caminhos. Emendai os seus caminhos. Toma tenência, anda direito. A santidade ainda cabe à casa do Senhor. Sensualidade é para o mundo, loucura é para o mundo. Isso aqui é santidade, é perdão, é coisa direita. Mas agora, você se depara com um monte de coisa, de gente maltrafiada. Os maltrafiados vivem de remendos. Os maltrafiados, eles vivem de remendo. Eles vivem remendando a vida, sabe? Eles vivem, você vai dizer, como é que foi assim? Aí o pano, né? Aquela fazenda, você lembra? Antigamente na roça falava assim, aqui, esse pano era fazenda. A fazenda, você olha, desenrola aquele rolo, como a vida, a história da vida, é cheio de remendo. É cheio de remendo. Cheio de remendo. Tudo ruim, sabe? Tudo ruim. Meus irmãos, Deus quer nos dar uma história nova. Não adianta, você pode falar assim, mas eu já tenho 70 anos, já tenho 80. O Senhor faz tudo novo, diz a palavra do Senhor. Ele faz tudo novo, querido. Ele faz tudo novo. Abre a porta do coração. Deus é poderoso, Ele é Yahvé. Ele é El Shaddai, Ele é o Deus todo-poderoso. Só Ele pode. O profeta olha para o povo, emendai os seus caminhos. Se vocês querem habitar nesta casa, quer ficar aqui? Emenda o seu caminho, querido. Endireita as suas veredas. Eu vou te dar. Se você falar assim, Senhor, eu quero. E se você lançar com as suas mãos a fazer, posso falar uma coisa para você, Ele vai te ajudar, querido. É aquilo 50-50, 50% você e 50%. Creio que Deus age nesse tempo dessa forma. 50% a sua ação e 50% o sobrenatural de Deus. Agora não pense você que você vai ficar sentado naquele sofá, assistindo aquele monte de canalzinho que você ama, né? Aquele chazinho, aquele biscoitinho, você não ora, você não busca. Posso falar? Meu Deus, as vidas estão todas indo embora. Posso falar para você? As vidas estão todas indo embora, querido. Tudo indo embora. O Senhor quer nos fazer ter nos coração de evangelistas, coração de atalaias. Nós precisamos nesse tempo sermos o que? Sabe, atalaias. Você sabe o que você tem que olhar? Você tem que olhar seu filho todo o tempo. Você tem que olhar sua casa todo o tempo. Você tem que ver a vida do seu irmão todo o tempo. Mas é muita coisa. Mentira de Satanás, não é muita coisa não. Você nasceu para isso, querido. Deus te fez um atalaia do Senhor para você se colocar na brecha dos outros. Meu irmão, não acredito num tal de crente que vem para a igreja, quiriri, e não é igreja. Crente que não é igreja. Ai, pastor, que palavra linda. Amanhã vai começar uma obra aqui. Vai começar os telhados. Vai começar. Eu preciso de gente aqui para ajudar. Pastor, a palavra foi tão boa. E a obra que vai começar, que eu preciso de gente aqui para estar ajudando? Porque eu estou trabalhando em Macaé amanhã. Mas pastor, mas isso aí eu não posso, é no horário, sabe? Amém, grato. Querido, pode falar para você, a gente precisa ser igreja, querido. A gente precisa se colocar, porque a igreja, querido, são operários. Ou você está pensando que você vai vir para a igreja, você vai botar aquele talquinho, queririm, papapá, e vai vir pronto, e vai e volta, vem e volta para a igreja, sem nada, querido, a gente fazer. A gente não vai na casa de ninguém, a gente não vai doar amor, a gente não vai doar recurso, a gente não vai doar. Que igreja é essa, querido? Que igreja é essa? A gente só quer receber do Senhor. As pessoas só querem receber do Senhor, querido.
As pessoas só querem de Jesus, mas Jesus revela, eles não querem. Eles querem de Jesus eles querem tudo. Senhor, eu quero bênção. Quero bênção, mas o Senhor se pede. Posso falar uma coisa para você? O dia que eu me voltei para o Senhor, o dia que verdadeiramente eu me converti, meu Deus do céu, como Jesus me pediu coisas, querido. Como Jesus me pediu coisas. Jesus, ele pediu minha vida, Jesus pediu recurso, Jesus me pediu, querido, tempo. E Jesus, ele continua me pedindo, ele continua me pedindo. Tem coisas que a gente fica receoso, tem coisas que aperta o coração da gente e fala assim, meu Deus do céu, porque é muito difícil você largar, querido, palpável, aquilo que você está calçado, para pular no escuro e falar assim, ele está lá me esperando para me segurar. É muito difícil, mas você quer ver? Quer subir o patamar, querido? Pula no escuro. Quer ver? Quer sentar? Pula no escuro. Pula no escuro. E fala assim, você vai estar, o Senhor é meu Deus, o Senhor vai lá para me sustentar, pula no escuro. Tem muita gente que vive num círculo, vive num quadrado, vive naquela coisa, mas não consegue, e aquilo é aquilo que eu sempre falo, as pessoas internalizam o meio que vivem, puxa para dentro do coração, puxa para dentro da alma. Quando você vê, você está todo enroscado. Daqui a pouco você supervaloriza sentimentos, você supervaloriza lugares, pessoas. E Jesus, quem era para ser centro? Era para ser Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo. A gente tem que internalizar Jesus, colocar Ele dentro do nosso coração. Porque assim nós vamos começar a enxergar, assim nós vamos largar essa bobice do mundo. Essa bobice. Tem gente que vive de bobice. Tem gente que não consegue adquirir uma maturidade, não consegue crescer, não consegue olhar. Tem pessoas que o seu pastor passar e não falar, e fala assim, não falou comigo, já fica chateado, leva tudo para o coração. E o seu pastor se tira uma foto que está lá lanchando com fulano. Mas só vai na casa de fulano, só vai na casa de rico, na minha casa e não vai. Posso falar uma coisa para você? Tem muitas pessoas aqui que eu vou até para falar assim, não tira foto minha não, para não causar problema. Porque causa problema lá onde, na sede, causa problema. Meu irmão, não pode. Um chama, não dá para atender todo mundo, mas vai que tá, sobra um tempinho, mas quero ver. É mais fácil você falar qualquer coisa, você usar essa língua desgraçada que tem na boca para falar desgraça que não para, você falar bobagem, querido, do que você falar assim, não, Deus o abençoe, está lá. E diz a palavra de Deus, que aqueles que precisam, aqueles que têm mais fragilidade, é o que precisam mais. Geralmente o pastor visita mais que daqueles que precisam mais, você sabia disso? Mas é mais fácil você levar para o coração outra coisa. Ele está, por causa da pessoa influente, é nível social. Não é nada disso, querido. As pessoas, geralmente, o pastor, o homem de Deus, ele visita mais aquele que precisa mais, querido. Como diz o outro, continuo falando coisas que eu não estou sabendo por que eu estou falando. Mas Jesus sabe por que eu estou falando, né? Vamos voltar para Jeremias. Jeremias é um homem que profetizou em Judá, né? No final do século 7, no final do século 6, né? Não, ao contrário, 7 e no início do século 6. E, como eu disse, foi um período de declínio, de queda do Reino do Sul. Qual foi o Reino do Sul? O Reino do Sul foi o Reino de Judá. Reino do Norte foi o Reino de Israel, cuja capital, depois da morte de Salomão, foi Samaria. Não era Jerusalém, era Samaria. Mas antes de Samaria ainda tinha outro nome ainda, porque eu não me recordo, mas eu trago para vocês essa coisa que eu gosto, né? E esse tempo foi um tempo muito ruim, muito ruim. E Jeremias, né? Ele fala como profeta sobre o avanço da Babilônia, que culminou lá na frente com o exílio do povo de Deus, né, pelos babilônicos. Diz a palavra de Deus que foi o pior cativeiro que existiu para o povo de Deus. Só durou 80 anos. Lá do Egito, lembra quantos anos levou? Cerca de 400 anos. Mas fala que o babilônico, que curou mais ou menos 80, foi muito pior. Tamanho
O povo saiu, para depois eles voltarem à fé, levou bastante tempo. Tamanho o sofrimento do povo de Deus. E nesse tempo aqui, o reino do norte, né, o reino do norte, que era Israel, ele já estava dominado pelos assírios já há 70 anos. Já há 70 anos. Né? E Jeremias, que era nascido em Anatote, um lugar pequeno, um lugar profético, um lugar de sacerdotal, né? Ele é instruído desde pequeno na palavra do Senhor e nos ensinamentos das profecias, né? E como eu disse, todo o reino do norte, quando ele nasceu, já estava sob o domínio dos assírios. E ele nasce, né, em meio ao reinado de Manassés, no final do rei de Manassés, que foi o pior, eu vou falar, não estou falando que a Bíblia está falando, mas eu estou falando que para mim foi o pior dos reis de Israel. Jerusalém virá um mar de sangue no reinado de Manassés. E pegou ainda o rei Amon. Amon, ele governou só por 2 anos. E morreu numa conspiração dentro do palácio. E ele foi o pai do rei, aquele rei bom, o último rei bondoso, o último rei, né, piedoso, na qual diz a palavra de Deus que foi Josias, rei Josias. E aos 25 anos, calculo eu, nos meus cálculos, ele recebe o chamado do Senhor. Ele recebe um chamado do Senhor. Está em Jeremias 1,5. Você está aí ainda comigo? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Esse foi o chamado do Senhor a Jeremias. E Jeremias olha para o Senhor e fala bem assim, ele com essa idade, com essa tenra idade, e muitas pessoas falavam que ele retrucou, ele argumentou com Deus por causa de ser do interior, uma pessoa que não tinha muito conhecimento, não tinha muita habilidade, era uma pessoa que religiosamente também não sabia muito. Mas o Senhor escolhe improváveis. O Senhor escolhe improváveis. O Senhor vê o coração, ele sonda o seu coração, ele não sonda o seu conhecimento, ele está sondando o seu coração. Ele quer te encher da sua sabedoria, mas primeiro ele ora o seu coração e vê a capacidade de você exercer o seu chamado. Então ele começa no reinado do rei Josias. Rei Josias, que tem uma história maravilhosa, é falado em Cantares de Salomão, sobre a passagem do rei Josias. Não se sabe porquê, eu não gosto nem de entrar nesse tempo, que eu vou entrar muito para fundo. Eu não sei por que ele foi parar com o faraó Neco. Isso culminou com a sua morte, mas isso é um assunto para depois a gente falar. Mas ele nasce, Jeremias, e ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, eu não sei falar, eu não sirvo para isso. Isso está no 1, diz assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei, eu te constituí aí profeta da nação. Então lhe disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar de uma criança, porque a todos que eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Meus irmãos, isso aqui é uma verdade na sua vida. A mão do Senhor é uma realidade sobre a nossa vida. A mão do Senhor está sobre nós essa noite. A mão do Senhor está sobre nós. E Ele está falando, Ele fala assim, somente vá. Vá e eu colocarei a palavra na sua boca. Como crerão se não há quem pregue? Como? O Senhor tem uma palavra no Novo Testamento, Ele fala com Paulo, não é
Apolo, não é por causa de Apolo, não é por causa de Paulo, não é por causa de ninguém. É o poder do Senhor é que dá crescimento. É o poder do Senhor. Você sabe o que o Senhor precisa só de você? Abra sua boca e pregue. Deixe a sua palavra chegar naquele coração, porque o Senhor fala que é Ele que vai dar o crescimento. Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei. Poxa vida, Jonas com uma frase, Deus só queria que ele fosse para Nínive. Só queria que ele fosse. Ele falou uma frase, até o rei se converteu. É porque você está fazendo aquilo que Deus te manda fazer, querido. Mesmo que você não saiba tanto, vai e fale do amor desse Deus pelo qual você foi alcançado. E portas se abrirão e vidas se dobrarão ao Senhor. Porque não importa quem pregue, mas é o Senhor que vai regar. É regar, é Ele. É o que muita gente não entende. Eu que estou me capacitando primeiro. Eu estou falando primeiro. Eu estou me buscando. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Diz a palavra em tempo e em fora de tempo. Porque a palavra é dínamo, ela é poder. Não é você que tem poder. Não é sua cabeça finita, limitada, que tem nada, mas é o poder. Você está falando a palavra dele. É todo poderoso. O poder é infinito, o poder é eterno. Fale a palavra de Deus. Deus é poderoso. E Deus, Ele quer falar conosco essa noite. Tem muita gente que está olhando para o Senhor e está falando igual Jeremias, mas Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sirvo para isso. Não tem outra coisa para me fazer, não. Tem muita gente que vive sabotando os planos de Deus para a vida dela. Isso aí não serve para mim. Tem muita gente que fica escolhendo um monte de coisa. Imagina só, quantas vezes isso servia para você esse monte de coisa? Não servia para você esse monte de coisa. Mas para falar, o Senhor te encheu de coisas. Amém, isso, que assim seja. É assim seja, que o Senhor possa nos encher de coisas concernentes ao céu, concernentes dele. Senão você sabe o quê? Senão daqui a pouco você está pensando na vida do outro. Daqui a pouco você sabe o que você está fazendo? Você está em frente a uma televisão, vendo fulano encoxando fulano naquele seriado, vendo bobagem, vendo bobice, enchendo a cabeça de desgraça e sabe o quê? Achando que fulano está pensando de mim. Porque é uma coisa que eu aprendi com o afastamento, causa estranhamento. Você se afasta, você vai se afastar de mim. Daqui a pouco, muito tempo, fala assim, será que eu como pastor, hein? Aí começa a ser na sua maluquice existencial. Será por causa de que ele não está falando comigo, hein? Está vendo? Ele não está me visitando, ele vinha tanto que em casa, agora não visita mais. Mas você não pode calcular que chegou uma irmãzinha nova que a gente tanto ama na igreja e a gente sabe o que a gente está fazendo? A gente está mais dando atenção e o pastor é um só. Ore por ele, sustente ele em oração, interceda por ele. Mas dentro da igreja tem um nível de desocupação enorme. É um povo que fica em casa, que fica falando assim, o pastor, é muita falta de amor dessa gente. Essa gente não ama. Eles falam que ama, da boca. Igual a Bíblia fala, isso vocês sabem da Bíblia. A Bíblia fala, eles falam da boca para fora que ama. Não vem sem ama, sabe? As pessoas que cobram amor são as que menos dão, querido. As pessoas que cobram amor são as que menos dão. São as que menos se empenham. São as que menos mergulham. São as que menos são crentes. As que cobram amor o tempo todo. São as que menos entendem, são as que menos têm entendimento, são as que menos são igreja. Aliás, não são igreja. São qualquer coisa, menos igreja, querido. Porque não entendeu ainda que a igreja tem que ser eu, querido. Eu sou a igreja. O Espírito Santo habita em mim. E se eu estou andando, querido, nessa vida, eu estou lutando todo dia para ele não sair de dentro de mim, para mim não aborrecer ele. Porque a Bíblia fala que a gente tem como aborrecer ele se extinguir de nós, querido. Coisa triste. Então, meus irmãos, vamos nesse tempo ouvir a voz de Jeremias. Emendai os seus caminhos, querido. Emendai os seus caminhos. Para de pensar coisa, querido. Pula para dentro. Você sabe como é que você para de pensar coisa? É quando você pula para dentro. Você sabe como é, Fernando? É quando eu olho para você, eu estou com vontade de ir te dar um abraço agora. Eu não sei porquê, mas eu gosto de ver sua presença na congregação e brota no meu coração amor pela sua vida. De vontade de te dar um abraço, querido.
Posso falar uma coisa para você? Isso tem que brotar no nosso coração, irmão. Eu sempre falo com as pessoas que se chegam aqui, as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, o que eu preciso para ser dessa igreja? Eu olho para eles, está vendo esses irmãos aqui? Eu amo eles, ame eles. Você precisa disso, ame eles. Porque, meus irmãos, se você se relacionar com os irmãos, querido, você vai começar a ser igreja. Tem muita gente que fala assim, já tem muito problema lá na vida, sabe, querido? Não sei saber do problema dos outros não, menino. Pobre, coitado. Pobre diabo. Pobre diabo. Tá errado. Não entendeu igreja. Não entendeu evangelho de Cristo. Não entendeu sã doutrina. Você é o tipo de pessoa que precisa, você sabe de quê? De uma aula de sã doutrina. Precisa pegar o 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas de Paulo, as cartas paulinas, que são pauleira, sabe? E aprender como é que uma mulher tem que se portar, como é que um homem, uma mulher casada, uma filha, como é que se portam as pessoas. Tem muita gente que pode falar, não quer nem saber disso, querido. Você tem que pegar isso, querido, e botar na pauta do seu coração. Você quer ser uma mulher de Deus, querido? Vai aprender da palavra de Deus, querido. Você vai para falar para você, você não vai me dar trabalho, querido, como mulher. Você não vai me dar trabalho. Você vai ser, você sabe que eu vou sair de casa, vou falar assim, meu Deus do céu, eu vou voltar, que alegria, eu vou voltar correndo para casa para ver, sabe, uma administradora, uma mulher de Deus, uma boa mãe, uma mulher que zela, que eu vou falar assim, Jesus. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Se torne uma mulher segundo a palavra de Deus. Não segundo a sua cabeça de lagosta. Não, segundo a palavra de Deus. Não segundo a sua cultura demente, desgraçada, infeliz. Tem muita gente que gosta de... Você acredita que tem gente que olha para mim hoje, eu depois de ter 6 filhos, criando 6 filhos na presença do Senhor, aí eles olham para mim e falam assim, por causa de que você não faz assim? Aí eu olho, aí me dá vontade de desenrolar o manto da vida dela para falar assim, rapaz, tem uns conselhos bonzinhos, né? Por que não administrou, né? A coisa toda. Não tem nada para falar para mim, guarda para você, querido. Eu vou no meu secreto e falo com o Senhor. Hoje na madrugada, quando eu cheguei, saí 4 horas da manhã. Quando eu cheguei no meu serviço, eu estava falando com Deus, eu estava apanhando para Ele a minha medida. E Ele estava me dando a minha medida. Por causa de que lá que na sua casa é assim? Por causa, não sei, querido, pergunta a Deus. Eu pergunto a Ele me dá a minha. Por causa eu não quero saber por que na sua é desse jeito, querido. Porque se você não está procurando com Deus e não está pegando com Ele, querido, eu vou falar uma coisa para você, vai dar errado. Vai dar errado. Sua criação de filho, errado. Errado, para falar, errado. Mas e como é que cria filho? Como é que cria filho? Eu não sei, querido. Vou te mostrar aqui, aprende isso aqui, querido. Aprende isso aqui, Lê tanto troço, lê tanta bobagem, lê tanta notícia, sabe tanto de política, sabe tanto de série, de novela, de bobice, de palhaçada, de fulano que largou Beltrano, fulano que está com cicrano. Você viu? Para falar para você, você sabe o que é isso? É vida desgraçada. É vida desgraçada. É coisa que você não abriu mão. Você já abriu mão. Você quer saber de quem? Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de Jesus, querido. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber de Jesus. E fulano escambau, rapaz. Fulano escambau, eu quero saber de Jesus, rapaz. Tem gente que não, você sabe o que tem gente que não conseguiu na vida adquirir vida. Ela precisa viver a sua vida. Não vem para o meu lado, não. Seja lá quem for lá de casa, não vem para o meu lado, querido. Meu irmão, quando olha para mim, ele é pastor Israel, ele olha para mim e fala assim, meu irmão, vai passar um irmãozinho, ele fala para mim tudo como é que é a coisinha. É assim, 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 porque ele sabe como é que funciona a minha casa. Não manda troço fora do funcionamento, porque para falar para você, não vai, querido, não vai. Não vai. Só se assenta na minha mesa, querido, aqueles que comungam do mesmo Deus do que eu. Só sentam na minha mesa. A não ser se você queira transformação, querido. Você vai sentar na minha mesa. E eu vou passar longos dias com você, querido. Fora disso, querido, eu vou querer saber de pecado lá dentro de casa para quê, querido? Eu tenho 6 filhos para olhar, querido.
Eu prego uma coisa, querido, daqui a pouco você está pregando uma facilidade. Ah, mas que isso, bobagem, é Satanás. Ó, a serpente. Ah, vai lá. Ah, vai ficar com ele, você é boba. Vai lá, a serpente, é Satanás. Aí a pessoa que fala isso, geralmente, você sabe como é que tá, meu irmão? Você sabe como é que tá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só Jesus. Emendai os seus caminhos. Emendai os seus caminhos. A gente tem que trazer a luz. A gente tem que trazer a luz. E Jeremias, ele foi chamado num tempo difícil. No capítulo 7, ele fala que o povo ele estava enlouquecido. O povo, eles procuravam tudo quanto é coisa. Eles lançavam mão de tudo quanto é coisa. Eu botei assim que o povo de Judá estava colocando sua confiança no templo, na oração dos profetas, nos sacerdotes, nos sacrifícios. No entanto, nada disso era garantia para ninguém, querido. Deus quer sacrifício? Deus quer o quê? Obediência. Deus quer obediência. Tem gente que para fazer qualquer coisa faz, mas não quer obedecer de jeito nenhum a palavra de Deus, querido. Deus não quer isso, Deus não quer sacrifício seu, querido. Deus quer obediência. Deus é Deus, você não entendeu? Você sabe o que a pessoa não entende? Não entende que Deus é Deus, Deus é Senhor. Deus é Senhor, Ele é senhorio, é dele. Ele fala para mim andar para lá, eu ando para cá. Ele fala para mim parar aqui, eu paro. Eu paro. Tem gente que fala assim, eu faço o que eu quiser. Irmão, é contigo mesmo, querido. Continua comendo a bolota dos porcos, querido. Aprisionado por o mundo, querido. Continua, querido, vivendo uma vida medíocre, uma vida pequena. Uma vida longe, querido, da plenitude do Senhor. Deus tem muito para fazer. Deus sara a nossa terra todinha, querido. Deus sara a nossa vida todinha. Deus traz cura. Deus não melhora ninguém. Melhora é coisinha pouca para Deus, querido. Então, melhorazinha, melhorou. Como é que está falando? Melhorou. Deus cura. Deus cura. Deus dá o decreto de... Acabou o problema na nossa vida. Aí você fica muitas vezes assim, como é que está? Igual uma tia minha que conversava na beirada da cerca, lá na roça. Eu vi um livro, uma vez tinha medicina de A a Z. Ela era doença de A a Z. Ela encostava para conversar com a comadre na beirada da cerca. A outra falava assim, isso, falando, tive muito. Nossa, mas 400 doenças. Meu irmão, isso não é para gente, querido. Isso não é para gente. A palavra diz que Deus levou sobre si, querido, as nossas dores. Você sabe por que a gente tem sofrido muito nesse tempo, querido? É porque a gente não vive, querido, aquilo que Jesus diz para a gente viver. A gente reluta, a gente briga, a gente não quer, a gente fica ruim desta manca. A gente quer... Está me dizendo ninguém. A desgraça é contigo, querido. Jesus está te chamando para a luz. Jesus está te chamando para a luz. Vamos viver luz? Vamos viver luz, querido. Agora, você quer viver treva? Viva treva. A palavra de Deus fala que se você guardar os mandamentos, querido. Se você pega esse mandamento, se você quer saber, você ama Jesus? Quantos amam Jesus aqui? Quantos amam Jesus aqui? Levanta a mão, quantos amam Jesus? Ama Jesus? Diz a palavra de Deus que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será que tem gente que está amando Jesus? Você pega a Bíblia e guarda, está seguindo a Bíblia? Você ama Jesus, porque se não for assim, você não ama Jesus não, querido. Você não ama Jesus não, você nem conhece Jesus. Você nem conhece Jesus. Você nem conhece Jesus. Eu amo Jesus e brigo por Ele. E vou dar vida. Eu vou dar vida. Eu vou dar vida por Ele. Eu vou dar vida por Ele, sabe? Porque Ele deu a vida por mim, sabe? Eu perder a minha vida hoje é ganho, diz Paulo. Eu perder a minha vida hoje é ganho. Olha, estou ganho minha vida. Estou com a briga no lugar. Se você perder a vida, e aí? Tem coisinha ainda? Tem umas coisinhas para ajeitar. Tem não, querido. Tem não. Vamos botar as coisinhas em dia. Vamos botar as coisinhas em dia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O profeta Jeremias falava assim que o povo estava se garantindo na vinda para o templo, que eles vêm. Aí diz a palavra de Deus aqui que eles faziam tudo quanto é tipo de desgraça.
Fazia tudo quanto é tipo de escândalo. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que a mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e tomando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra que ermos de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. A palavra de Deus está falando aqui, meus irmãos, eles esquecem verdadeiramente do Senhor. O que o Senhor fez por nós, as pessoas esquecem completamente. As pessoas acham que tudo é um acaso, tudo é uma coisinha à toa. Não, isso acontece na vida da gente. Tem gente que a vida, querido, está caindo aos pedaços. Está um cacumbu, está um cacareco, está um troço, sabe, um monturo de troço. Alegria está muito difícil, querido. Alegria no Senhor, querido, é a nossa força. Alegria no Senhor é a nossa força. Não é alegria em coisinha. E a alegria é essa, juntar aquele para rir de palhaçada, rir de troço. Querido, alegria no Senhor. Você sabe o que acontece? Você anue a palavra de Deus, quando ela adentra o seu coração, ela transforma. Você começa a ver os feitos do Senhor na sua vida, no entorno seu. Posso falar? Alegria você tem, é alegria pura, é alegria do Senhor na nossa vida. Os feitos do Senhor, aquilo que Ele tem feito por nós. Diz a palavra que o templo não protege, o Senhor queria do seu povo obediência. A prática religiosa não anula a impiedade. O Senhor não incentiva Jeremias a orar pelo povo. O Senhor fala com ele assim, portanto, isso está no 2:9, fala bem assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre verde, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. E ele diz para o profeta Jeremias, no 7, ele diz assim para Jeremias: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes, está no 7,16, tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Rapaz, o Senhor, ele fica tão chateado, você vê que aqui que a gente sabe que o Senhor fica chateado. Ele olha para o profeta e fala assim: meu irmão, não ora por essa gente, não. Não vem com esse pedir para esse povo, não, porque esse povo você está cansando de falar, você está falando para andar por aqui, você está falando. Rapaz, não precisa orar para ele não, como coisa assim, eu estou vendo a luta que você está tendo para esse povo andar, e quantas vezes eu tenho pregado, te dado palavra, te dado mensagem, você fala isso tudo, ainda vai orar por esse povo ainda? O Senhor fala assim: não precisa orar para ele não. O Senhor fala que é abominação, querido, a oração se torna abominável para o Senhor, O Senhor não incentiva Jeremias a orar pelo povo. E ele olha assim: é caso perdido, por causa da idolatria do povo. Então, Jeremias, ele se levanta e o Senhor joga tipo um balde de gelo. Eu imagino um profeta novo falando assim: não, eu vou orar, né? E o Senhor, sabedor, olha para ele e fala assim: olha para essa gente não, cara. Essa gente não quer nada comigo, não. Preciso orar para essa gente. Eu vou falar uma coisa muito triste. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as águas do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Meus irmãos, o Senhor, essa noite Ele está nos falando
A gente tem que emendar os nossos caminhos. A gente tem que emendar os nossos caminhos e não ficar com falsas garantias. Porque o povo naquele tempo ele ficava com falsas garantias. Eles achavam que ir para o templo garantia qualquer coisa. Tem muita gente que acha que dizimar garante qualquer coisa. Tem muita gente que acha que cantar ou fazer qualquer coisa garante alguma coisa no templo. Não garante nada, querido. Deus quer de você obediência. Tiago 1:2:10 fala que se de todas as leis uma você não faz, está nulo todas elas, querido. Aí você vai falar assim com aquele espírito seu, sabe, rebelde, fala assim, mas você vai dizer que eu tenho que fazer esse negócio todo. Hein? Tem. Você vai se tornar uma pessoa bem melhor. Você vai se tornar uma pessoa amada pelo Senhor. Na hora que você baixar esse espírito seu, querido, e deixar o Espírito de Deus fluir em você, você vai melhorar bem a sua vida. Você vai entender melhor, você vai virar a melhor pessoa. Você vai ter entendimento das coisas quando você passar a ouvir Ele. O ruim, querido, é quando as pessoas não querem ouvir o Senhor. As pessoas querem ouvir o seu coração. O coração do homem é mau e enganoso e perverso. Ele destila só problema, querido. Ele só destila problema. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. E vivemos um tempo de apostasia e idolatria. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele vai voltar, Ele vai julgar primeiro os de dentro de casa. Os que estão dentro da igreja. Você sabia que Ele vai voltar? E o juízo primeiro é para aqui, para dentro, depois que é lá fora? Vamos emendar os nossos caminhos, querido. Vamos emendar os nossos caminhos. A palavra de Deus diz, você sabe o que a palavra de Deus fala? Desse tipo de pessoa que escuta a palavra de Deus e vive uma vida paralela, a palavra de Deus fala que você sentar, nem comer com esse tipo de gente, você comer, querido. Ele fala assim, nem comais com ele, você coma. Você nem senta para comer. A palavra de Deus diz, não sou eu, querido. Se você escuta a palavra de Deus, e tem outro versículo que está em Eclesiastes, que fala bem assim, que a pessoa que ouve a palavra de Deus e vira o rosto para ela, diz a palavra de Deus que a oração dela é abominável para Deus, querido. É abominável. Você sabe o que é abominável? É nojento para Deus. Deus não quer ouvir o que você está falando com Ele. Porque se você não quer ouvir a palavra dEle, Ele também não quer escutar nada que você fala, querido. As suas dores são suas. É vida que segue na sua vida, querido. Toca, continua a tocar a vida, querido. O caminho do ímpio, o salmista fala que a gente, olha para ele. Só para a gente olhar. Fica olhando para ele. Apostasia e idolatria. É o que nós mais temos hoje. Você sabe onde? Dentro da igreja, querido. Pessoas idólatras dentro da igreja. Ele diz sobre a incapacidade dele. Quando era pequeno, ele fala que ele faz menção que ele não saberia falar. E eu cito Moisés, que também falou que ele não sabia falar, que ele era fanho, que ele tinha problema. Assim como teve outro, um amigo de Davi, que também da mesma forma, só porque ele tinha 80 anos, ele abrigou Davi quando Absalão perseguia ele abriga Davi, toda a sua comitiva, ele era um homem de posses, ele abrigou, Barzilai o nome dele, ele abrigou todos. Quando chegou na travessia do rio, Davi olha para ele, vamos morar comigo, vamos para o palácio comigo. Ele fala assim, não vou porque eu sou muito velho, não vou porque eu sou muito isso. Tem muita gente que hoje é assim, sabe? Deixa de receber, deixa de morar na casa do Senhor, porque vive de desculpa para o Senhor. Vive de desculpa, vive de justificativa. Pessoas são craques em justificativa, eu não vou por causa disso, eu não faço por causa disso, eu não gosto por causa disso. São pessoas ranzinzas. São pessoas que não têm a alegria, a essência da alegria, a essência do amor. Nunca souberam o que é amor, querido. Nunca souberam o que é amor. Eu soube o que é amor, querido, quando eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu soube o que era amor na minha vida quando eu conheci verdadeiramente Jesus. É um amor que não acaba mais, querido. É um amor que cerca a gente. É um amor que tem prazer de ver a vida da outra funcionando conforme era para funcionar. Era para ser assim, mas Deus pegou e botou no trilho, era assim. Assim que funciona a vida. Isso é amor, querido.
A gente não precisa ficar o tempo todo falando, mas posso falar? A gente vê como a coisa está funcional, a coisa está indo. Tem os nossos pacas, guerrinha, mas para falar para você, função normal, coisas nossas, né? É assim nós temos que ser. Diz a palavra que, botei assim, que muitos teólogos dizem que a não aceitação de Jeremias para o chamado do Senhor pode ser por causa da idade prematura e a tamanha responsabilidade que era, sabe? A responsabilidade espiritual. E eu vejo que ele tinha um probleminha com aquilo, com a baixa espiritualidade e socialmente ele veio de uma origem simples. Isso tudo pode ser, você sabe. Como é que você vai falar para doutores da lei? Né? Como é que você vai falar para doutores? Tem pessoas que se encabulam, tem pessoas que param. Não, porque eu não tenho estudo, é porque eu não sei. Meu Deus, como é que eu vou falar diante de uma plateia tão grande? Eu sou tão pequeno. Davi também era. Imagina só, a dificuldade, qualquer uma que você enfrentar não vai ser maior do que a de Davi, querido. E ali era perigo de vida, mas ele confiou, que fé, eu vou, em nome do Senhor eu vou. O que está impedindo você hoje, querido, de sair do seu lugar e assumir, aceitar o seu chamado de profeta? O que está impedindo você hoje, querido, de ser crente, verdadeiramente ser crente ao Senhor? Não ser crente, querido, é porque você vem num templo, escuta, canta um corinho, canta um hino, toca uma bateria, querido, seja crente, querido. Que as suas ações, querido, reverberem no mundo espiritual, querido. Reverbera no mundo espiritual. Uma ação de bondade, uma ação de justiça. A gente tem que surpreender o Senhor. Surpreenda o Senhor, né? Dê o melhor, dê a melhor oferta, oferta de coração, oferta de palavra, oferta de tempo. Muitas vezes você se condicionou numa vida que você não para com ninguém. Você já viu como é que você vai falar de Deus se você não para com ninguém? Eu estou esperando alguém parar comigo, você está sempre... Querido, para e fica olhando, querido. Sinalize, dá um jeito. A vida daquela pessoa depende, querido, de você, e você tem o que ela precisa. Você já calculou que você tem o que ela precisa para salvar a vida dela e você tem aqui, e vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada se você não for até ela. Jesus ia até o pecador. Jesus ia até o pecador. Ele não vivia no meio do pecador. Ele não vivia no meio de pecadores. Ele ia para contaminá-los com a santidade. Tem muita gente que olha para você, né? Assim, quando se converteu, mas Tamires agora, né? Antigamente, né? Alguém não sabe como é que era, né? Como é que o beckzinho rufava. A Tamires agora largou gente, sair da roda dos escarnecedores, querido. Jesus, mas Jesus ia na prostituta, ele ia, pregava o evangelho e olhava para ela, vá e não peques mais. Acabou a vida de pecado dela. Acabou a vida de pecado dela. Meus irmãos, a gente tem que aprender, querido, com Jesus. A gente tem que contaminar esse mundo com aquilo que Deus tem nos dado, tem nos enchido, que é o Espírito Santo, que é a verdade, com essa boa semente, com essa boa vide que Ele tem nos dado. Porque, meu irmão, senão, nada vai adiantar na nossa vida, nada vai adiantar. Você vir na igreja todo dia, para quê? Você está se enchendo para quê? Para quê? Você falar bonito, andar aqui em cima, com um monte de luz bonita, que troço bacana, né? É para quê? É para isso? Não, não é para isso, querido. Essa palavra é tesouro, querido, ela é tesouro, a gente tem que agarrar ela na mão e levar, querido. A gente leva para casa, mas a gente não guarda ela e fala assim, fui à igreja hoje. Não, você sabe o que é isso aqui? A palavra é ouro, você pega ela e levanta lá dentro da sua casa e deixa ela brilhar dentro da sua casa. Você deixa ela brilhar dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus, você sabia que todo o contexto do culto foi para se ouvir a palavra, porque é a palavra do Senhor. No tempo de Jesus não tinha hino, não tinha bateria, não tinha introdução, não tinha nada. Você sabe o que tinha? Estudo da palavra de Deus. Jesus, desde pequenininho, ele ia
aprender com os mestres da palavra. Ele ia aprender com os mestres da palavra. Maria procurava ele estava onde? Ele estava com os mestres, ele estava aprendendo a lei do Senhor, né? A lei do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso. Diz a palavra do Senhor, que nesse tempo, esse tempo que Jeremias foi levantado para falar sobre Judá, Judá estava sofrendo muito por causa dos governantes, os cabeças daquele tempo que passaram. Passaram pessoas, né, terríveis, pessoas que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, Jeremias não se cansava de falar aquilo que era certo, aquilo que o Senhor mandava ele falar. Muitas vezes, diz a palavra, se você ler de Jeremias 11 até o 19, pode ler até o 16, você vai ver o quanto Jeremias era perseguido. Ele era preso, a família dele tinha problemas com ele o tempo todo. Por quê? Porque ele foi fazer o seu chamado, cumpriu o seu chamado. A família começava a falar assim, mas agora, mas você, mas não. E Jeremias está lá, querido, falando do Senhor. E a lição de Jeremias chega para mim hoje. Eu não conheci nenhum familiar dele que está falando com ele, querido. Você teve algum mencionado ele aqui? Mas de Jeremias, que era homem de Deus, chega ao meu coração. As lições dele estão ecoando na minha mente, estão ecoando no meu coração. E ele está falando, emendai os seus caminhos, emendai os seus caminhos. Ele diz a palavra que ele foi preso, teve a sua vida ameaçada várias vezes por se colocar como oposição à liderança de Judá. Você já viu que todas as vezes que você se coloca como oposição, irmão, vai se levantar um processo com você danado. Todo profeta do Senhor teve o seu inimigo natural, né? Elias tinha Acabe, tinha a mulher de Acabe, Jezabel, vai ver os outros, todos tiveram os seus inimigos naturais, todos tiveram, porque se verdadeiramente você for profeta, querido, você vai ter seu inimigo natural, querido, você vai ter. Se você se levantar com uma voz profética nesse tempo, querido, o inferno vai vir em cima de você, que vai vir arrumado, querido. Vai vir arrumado. É troço que vem, é notícia que vem, é troço para te parar, é troço para te paralisar, é noticiazinha, é fofoca, vou falar para você, sai fora disso. Jeremias parou? Jeremias parou? Parou não. Sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, querido. Eu sei em quem eu creio, querido. Eu sou convicto do meu chamado. Posso falar para você, para cada um Deus tem um chamado. Você sabia? Você é convicto do seu chamado? Pronto, querido, é só o que basta, querido. Seus pés não vão resvalar nem para a direita, nem para a esquerda, querido. Você vai seguir reto, você vai romper em fé, querido, tudo que se levantar. E assim temos que ser, né, nesse tempo. Então, ele se levantou contra a liderança de Judá, e para isso ele sofreu muito. E diz a palavra que ele parecia detestar a sua missão, pois ela lhe ocasionava vários problemas, inclusive, como eu disse, com seus parentes. Jeremias de 11 a 20 fala sobre isso, os problemas que acarretaram na vida dele, porque ele assumiu o seu chamado. Eu digo que eu me coloquei como pastor, quando eu fui devasso, quando eu fui um homem, um bêbado, um drogado, para falar para você, ninguém dava conta da minha vida. Eu saía na sexta-feira, que dia que eu voltava, ninguém falava nada, que dia, como eu cheguei, como eu fui. Posso falar uma coisa para você? Virei crente. Posso falar uma coisa para você? O mundo está assim, Não sabia com quem eu saí, se eu saí quando eu era do mundo, com quem eu saí, se eu saí, com quem que eu estava, com quem que eu não estava. Estou seguindo o fluxo do mundo. Deixa a menina tá fazendo, tá barbarizando, né? Posso falar para você, Satanás, que barbarizando, ela está se matando, querido. Satanás está enveredando ela. Aí o dia que eu virei pastor, a metade da minha família falou assim, eu não quero ele aqui em casa mais. Ih, tá doido? Ele era tão bom, chegava, animava as festas. Eu sabia que desgraça ambulante que eu era, querido, que desgraça. Longe do meu chamado, querido, longe do Senhor.
sabe? Aquele servia, aquele bacana. Aí, jogar. Chegava virado 3 noites no meio da festa, lembrava que tinha festa de um parente, chegava. Parecia fazendo graça com o coração morto, sem saber como é que eu ia chegar em casa e olhar para o rosto de um pastor e de uma pastora. Aí eu ficava uma semana, 10 dias, porque eu não tinha cara para chegar em casa. Que escravidão, olha que desgraça. Que desgraça. É a vida de um homem sem Deus, querido. É a vida de um homem sem Deus. E Deus hoje Ele está nos convidando a nós acertarmos as nossas veredas, acertarmos os nossos caminhos. Acertai, aprumai. Ele está falando, Jeremias foi levantado como profeta. Fala assim, o Senhor olhou para ele e falou assim, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouve as palavras do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos. Emendai os vossos caminhos. Diz a palavra do Senhor. A pessoa, quando vive longe do Senhor, a pessoa começa a ficar irracional. Você sabia disso? Eu, por muito tempo, eu fiquei irracional. Fiquei irracional. As coisas que eu fazia eram coisas irracionais. Você não parece nem uma pessoa que nasceu e foi criada no Evangelho. As coisas, tamanhas coisas irracionais. É aquilo, tem chamado, Satanás funda, suja a sua cara, suja a sua vida, arrebenta você, para ver se você não volta mais. Para ver se você, a vergonha para em você, que você não, eu quero ver esse ali, eu acabei, ele não sobe mais para o altar na vida. Mas o poder de Deus é muito maior. A semente que o Senhor plantou, ela não morre, querido, em você. Ela vai nascer. E a gente tem que saber fazer o quê? Arrepender, voltar para o altar e pegar a vida que o Senhor tem para nós e falar assim, Senhor, é isso aqui que eu vou viver então. É isso aqui que eu vou viver. Porque fora disso, é balela, é conversa fiada, é reteté sem nada. É espiritualidade aflorada, sem moralidade. O culto do Senhor, ele é moral, tem moral, querido. Tem o certo, tem verdade, tem juízo e tem moralidade. As coisas são direitas. As coisas são direitas. Mulheres são decentes, homens são decentes. Que negócio, roupa indecente, calça. Posso falar para você, a casa do Senhor, querido, cabe santidade. A casa do Senhor. Porque, viu a roupa da irmã? Um decote generoso em igreja. Eu não estou aqui para ver corpo de ninguém. Você sabe o que eu quero? Fechar os meus olhos, como eu sempre faço, e ir para o céu no momento de louvor, querido. Isso aqui não é lugar disso. Nós temos que voltar para a casa do Senhor e diz a palavra do Senhor. Que o povo se afastou tanto da palavra do Senhor. Tanto do Senhor, que o povo ficou irracional e começou a sacrificar os seus filhos. Você sabia que eles começaram a matar os filhos? A rainha, a Raíza, a rainha dos céus, queimava numa chapa, numa caldeira quente, de óleo fervendo, botava as crianças, sacrificava as crianças. Diferente dos dias de hoje? Não é. Tem muita mãe sacrificando filho, tem muita mãe sacrificando neto, tem muita mãe sacrificando descendência. Você sabe por quê? Porque não guarda os mandamentos no coração. Quando você não guarda no coração, querido, quando você vive a imundície de vida que você quis para você, e você vai viver, é porque eu sou assim, eu vou viver assim, vai falar você, quer mudar? Bota isso aqui no coração, querido. Antiguinha, cheia de coladinha com Dorepoc. Tem uma estima, cheia de fitinha isolante, mas tem uma estima. Já falou tanto comigo. Já me tirou de tanto problema. Me ensina. Meu Deus, que carinho que eu tenho para isso aqui. Pergunta a ela, quando some da minha vista, eu falo assim, minha filha me ajuda a achar a pretinha. Eu estou igual ao meu avô. Meu avô falou que ele aprendeu a ler numa cartilha, depois dava outro livro e não sabia ler. Não está igual eu, só sei ler a Bíblia nessa Bíblia. Não ri não, gente. Só sabe ler, só sei ler nessa Bíblia. Eu acho as coisas toda fácil aqui, que já está toda marcadinha, já está toda direitinha. Posso falar para você? É de estimação, é minha. É minha.
é minha, sabe? É minha bússola, é meu manual, sabe? Isso aqui, eu tenho amor por isso aqui. Você tem amor por quê, querido? Aqui é radinho de pilha? Aqui é a televisão? Aqui é a novelinha? Eu tenho amor por isso aqui, querido. Então, quando eu paro para falar uma coisa para você, você conhece os seus olhos? Você conhece seus olhos? Você conhece seus olhos? Você conhece seus olhos? Eu conheço os meus. Se eu parar hoje para assistir uma novela, daqui a pouco eu estou bem assim, doido para pegar fulano, doido para pegar ciclano. Você está alimentando. Os olhos são a janela da alma. A alma é o centro das suas emoções. Aquilo que você traz aos olhos alimenta a sua alma. Você está se enchendo de pecado porque você quer, porque você não tem controle sobre as suas emoções. É porque você não aprende a palavra de Deus. E com ela você vai se encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai encher a tua alma, vai controlar a sua alma. Eu não quero ver imundície. Eu não quero trazer diante dos meus olhos aquilo que vai me condenar, aquilo que vai me envergonhar, aquilo que vai fazer, você sabe o quê? Eu ser um crentezinho medíocre. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Deus. É por isso, você sabe o quê? Que eu limito a ver pouca coisa. Eu limito a ver pouca coisa. Porque se eu olhar muita propaganda, não tem? Daqui a pouco eu vou olhar para aquele cartão, eu vou começar bem assim, tem limite. Vamos comprar. E daqui a pouco nós vamos ajudar um irmãozinho na igreja. Aí você vai olhar e vai falar assim, caramba, eu tenho que pagar o cartão, porque meu limite todinho no cartão, eu não posso ajudar aquele irmão. Você sabe por quê? Porque você está alimentando o cacumbu da sua alma com aquelas mesmas desgraças de antigamente. Se enche da palavra do Senhor. Traga diante dos seus olhos isso aqui, querido. Você sempre vai ter uma reservinha, lembra? Para ajudar aquele que está precisando. Sempre vai ter. Você sabe o quê? Isso faz bem. Você sabe o quê? A minha alma, o meu espírito. Tem gente que não sabe, não entende isso, querido. Não entende e não quer entender. Só você, para eles. Quer viver a vidinha? Viva a vidinha pequenininha. Viva pequena. Estou nem aí. Eu quero mais do Senhor. Quero mais do Senhor. Quero mais dele todos os dias. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu amo essa igreja. Eu quero convidar você que veio aqui essa noite e que você que quer mudar o contexto da sua vida. Parece falar assim, mas aqui todo mundo é crente. Não sei. Em tempos, sabe, de vez em quando eu preciso até ligar para o meu pastor, falar assim, pastor, escutar uma palavra. Tem hora que eu preciso escutar uma palavra que não seja a minha, porque eu preciso entender que tem um acima de mim. Eu sempre precisei entender que tem uma pessoa acima de mim. Me dá um pouquinho dessa água aí, minha filha, que eu estou com muita sede. Essa água. E eu quero convidar você para estar vindo aqui na frente. Vem cá comigo. Vamos orar comigo aqui. Posso falar uma coisa para você? Eu posso ser melhor para o Senhor. Será que aquilo que eu tenho trazido aos meus olhos? Eu não estou lá para ver, querido, mas Deus está vendo. Ei, vamos vir aqui, querido. Vamos largar isso de lado. Eu quero te abraçar, eu quero orar por você. Posso falar uma coisa para você? Deus está falando comigo aqui, que tem gente aqui. Eu não vou aí te abraçar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Aproveita a oportunidade que Deus está nos dando. Posso falar, vamos começar um ano novo. Vamos nos alimentar, a nossa alma de coisas boas. Aquilo que nos vai trazer esperança. Quando a gente começa a alimentar a nossa alma do alimento santo, do alimento vivo e puro do Senhor, posso falar para você, a nossa esperança começa assim, caramba, você começa a almejar coisas grandes e a gente começa a orar. Você sabia que quando a gente ora, a gente fica corajoso, caramba? Eu tenho essa situação, eu fico corajoso, rapaz. Às vezes eu não tenho condição, às vezes eu não tenho como, mas a gente ora, a gente fica esquisito, rapaz. Eu fico esquisito. Eu falo assim, não, Senhor, eu vou ganhar essa alma para o Senhor. Nós vamos conseguir. É porque a gente ora, a gente fala com Deus. Você está tendo intimidade com Deus? Você tem orado ao Senhor, querido? Você tem orado ao Senhor?
Você tem exposto para o Senhor as suas mazelas, querido? Meu Deus. Pode abaixar mais aqui, meu amigo. Isso. Amém? Se você não quer, eu queria te dar um abraço. Eu estou aqui na frente. Você está aqui na frente? Então tá, você está aqui na frente, né? Posso falar para você? É isso aí. Fica aqui na frente comigo. Eu vou falar para você. Eu tenho que estar aqui na frente. Eu tenho que estar aqui na frente. Para falar, orgulhoso é aquele que fala que não tem que estar aqui na frente, sabe? Abordando o que eu estou abordando. Eu quero começar melhor. Eu quero trazer diante dos meus olhos, diante da minha vida, aquilo que vai me trazer esperança. Não aquilo que vai alimentar uma alma, que vai entorpecer o meu tempo. E aquilo, minha vida vai paralisando, e o tempo vai passando. E eu estou, você sabe o que? Trazendo diante dos meus olhos coisas que não vão me fazer chegar em lugar nenhum. E ao contrário, vão me diminui a minha fé, diminui a minha esperança, fica eu cheio das minhas caraminholos na cabeça o tempo todo. Catiúcia Bastos, vem aqui fazendo favor. Vem aqui fazendo favor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou aqui na frente hoje. Para abordar isso, querido. Para abordar as mesmas. Eu estou aqui na frente, junto com vocês. Sabe? Eu preciso que o Senhor fortaleça cada dia mais a nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. Você sabia? As batalhas estão sendo ferrenhas. As batalhas que eu estou tendo nos últimos dias são ferrenhas, irmãos. Ontem, eu não sou de externar nada para minha esposa, mas eu fui externar para ela. Ela falou, meu filho, você está vivendo isso? Eu falei, estou vivendo isso. Mas se eu não contar, ninguém vê, querido. Ninguém vê. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou de externar porque eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou vencer porque o Senhor, Ele fala comigo o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que botar os meus olhos, aonde eu tenho que botar o coração, naquilo que eu tenho que botar as mãos, aquilo que eu tenho que fazer. Mas por quê? Porque eu tenho buscado Ele. Eu tenho buscado Ele. Na minha madrugadinha cansado, com sono. Dormindo muitas vezes meia-noite, acordando 4, todo dia. Você sabe o que eu dormi 4 horas? A mente para pregar. Hoje eu falei, Senhor, eu não tenho cabeça para pregar. Mas me fortalece, me enche lá. Me enche porque eu tenho que apacentar aquele povo. E posso falar, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Sabe? Por isso que é bom, meus irmãos. Tá aqui, ó. Cláudia está aqui. Eu estou aqui. Bobo, sabe? Aquele que achar que não precisa estar aqui na frente, querido. Eu preciso do altar do Senhor, querido. Eu preciso olhar para a cruz todo dia e saber que Ele morreu por mim e saber que eu preciso estar de pé. Eu preciso estar de pé. Eu não posso esmorecer com as minhas batalhas, com as minhas dores. Eu não vou esmorecer. Pelo contrário, Jeremias tinha todo motivo na vida para não pregar, para não ir para frente, mas ele resolveu ir obedecer ao Senhor e ser o profeta no qual Deus o chamou para ser. Você sabe o que nós estamos precisando? Tem muita gente esperando o momento certo, tem muita gente esperando uma estabilidade, tem muita gente esperando a cura chegar. Eu vou falar uma coisa para você. Exerça o seu chamado primeiro. Deus não está aqui para barganhar com você. Ele está te chamando para ser profeta nesse tempo. Ele não está perguntando, querido, quem está com problema, quem não está. Ele está te chamando. E diz a palavra do Senhor, que quando você faz aquilo que compete a Ele, a retaguarda Ele toma conta. Muitas vezes, só com o nosso problema, a gente quer barganhar com Deus. A gente quer chegar para Deus e falar assim, eu estou fazendo tanta coisa, Senhor. Não, querido. Não barganha com Deus. Eu sou tão bonzinho, não barganha com Deus. Eu tenho feito tanta coisa certa, mas como coisa que isso é uma coisa de barganhar. Você tem que fazer o certo, porque o certo é certo. E Deus é Deus, Ele é Senhor. Eu vou orar. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus,
por porção, Senhor Deus, tão farta, tão justa, tão poderosa da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na frente, Senhor Deus, para falar diante do altar, diante do Senhor, entregar as nossas vidas diante do Senhor e orar assim como Davi orou ao Senhor, disse: Senhor, cria em mim um espírito reto, um espírito novo, cria em mim, porque, oh Deus, entendemos, Senhor Deus, que nós precisamos, o Senhor precisa nos refazer, oh Deus. Precisamos ser reconstruídos, Senhor Deus. Tira de nós toda a velha construção, Senhor. Porque, Senhor Deus, eu entendo, se tiver ainda alguma coisa da velho homem, da velha construção, o fluir do Senhor nunca vai operar em nossas vidas, Senhor Deus. Cada tijolo, cada tranca, oh Deus, as portas do nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, faz tudo novo, metanoia, mudança de mente, mudança de espírito, que a nossa vontade, ânimo, Senhor Deus, novo ânimo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor Deus, um ânimo dobre, Senhor Deus, que hoje eu estou cheio, mas amanhã eu estou puro. Não, hoje eu estou cheio e amanhã eu estarei transbordando para o Senhor. Eu estarei transbordando para o Senhor. Oh Deus, que nós não possamos esquecer do nosso chamado. Oh Deus, nós temos um chamado, Senhor Deus, nós temos um chamado. Pai, em nome de Jesus, vá, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, em áreas da nossa vida, Senhor Deus, que nós não temos controle. Nós não temos controle. Oh Deus, em nome de Jesus, vá, Senhor Deus, paralisa, Senhor Deus, todo ataque, paralisa, Senhor Deus, todo desânimo, paralisa, Senhor Deus, toda falácia, Senhor Deus, que vem desanimando, que vem sugando, toda batalha, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, no cotidiano, vem tirando, Senhor Deus, as nossas forças. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, derrama sobre nós a tua unção, o teu poder, ó Deus. Oh Deus, que haja busca, Senhor Deus, nesse tempo por poder do Senhor. É tempo de nós buscarmos poder do Senhor. É tempo daquele, Senhor Deus, que fala em língua, falar em línguas. É tempo daquele que profetiza, profetizar. É tempo daquele, Senhor Deus, que tem dons, Senhor Deus, ele usar os seus dons. Porque, Senhor Deus, o mundo está vivendo um tempo de apostasia, de frieza sem fim, ó Deus. E Pai, essa igreja aqui não é assim. Essa igreja é uma igreja, Senhor Deus, que tem o teu fogo, o fogo do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos. Senhor Deus, que esse ano de 2023 seja um novo ano para nós. Que nós possamos trazer diante dos meus olhos somente aquilo que vai alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Que tudo aquilo que vem sugestionar, ó Deus, na nossa mente, nos nossos ouvidos, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Esse povo é um povo vitorioso, um povo que o Senhor levantou nesse tempo para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, abençoa este povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que as tuas promessas, Senhor Deus, venham a se cumprir na vida de cada um dos meus irmãos. Essa é a oração que eu lhe faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Deus abençoe. Glórias a Deus.